Olá, tudo bem? Estamos aí caminhando, conjugando alguns verbos, pensando na nossa liderança, a arte e as manhas da liderança. E é um prazer estar conversando com você, quem sabe até te ajudando um pouquinho aí na sua caminhada. E hoje eu queria pensar em um verbo que eu acho que é um desafio para nós, condimentar. Esse verbo tem muito a ver com a questão de temperar, de condimento. Condimento é especiaria, é tempero. Às vezes nossa liderança está mais ou menos, às vezes também como a nossa vida, parecendo água, sem gosto, sem cheiro, sem cor. Precisamos de um tempero. Parece às vezes comida de hospital. Precisamos então de condimento, de tempero na nossa vida e na nossa liderança. Precisamos pensar, por exemplo, em colocar o azeite do amor, e como precisamos desse azeite, o sal da alegria, o mel da paz, a erva doce da longanimidade, a canela da benignidade, o cravo da bondade, o manjericão da fidelidade, o hortelã da mansidão, o orégano do domínio próprio. Esses temperos são tão essenciais para a nossa liderança, para que não fique sem gosto, haja um gosto, sim, prazeroso, agradável. Mas eu não queria falar só desses que são conhecidos como fruto do Espírito, essas habilidades que o Espírito nos dá, mas eu queria conversar com você sobre algo mais sutil, uma manha interessante na nossa liderança, que é o cacau do humor, o chocolate do humor. Como nós precisamos de humor. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, se Deus nos criou com humor, significa que isso é parte integrante do ser de Deus. Claro que o humor precisa ser cultivado, mas também precisa ser controlado. Cultivado porque, às vezes, nossa liderança é bem carrancuda, bem cara fechada, bem tensa. E controlado porque também a gente precisa tomar cuidado com leviandade, com as brincadeiras que são desagradáveis, como o bullying. Mas como é importante o humor na liderança. Eu lembro de dois casos que marcaram pessoas e eventos. Um aconteceu em retiro espiritual de pastores e as conversas eram muito sérias e os assuntos administrativos eram sérios. E o secretário executivo começou a falar sobre a anuidade daquela ordem e começou a explicar como deveria ser o procedimento, o pagamento da anuidade. E havia lá um pastor muito simples que levantou a mão e perguntou: pastor? E aí aquele pastor sisudo, cara feia, muito bravo, perguntou: pois não, caro colega, essa anuidade, perguntou o pastor simplesinho, essa anuidade é mensal? Essa pergunta estragou o retiro. Na verdade, não estragou o retiro. Trouxe uma jovialidade, uma alegria para o retiro. As pessoas começaram a olhar para ele e sentir aquela alegria, aquela graça da simplicidade dele, perguntar se a anuidade era mensal. Essa participação simples desse simples pastor trouxe uma leveza para aquele retiro que estava tão sisudo, tão sério. Até porque havia nesse retiro um pastor muito jovial e as pessoas se reuniam no refeitório em torno dele ou na piscina, sempre havia um grupo em torno dele, porque ele era o camarada que trazia os causos e as piadas. Parece que os pastores se reuniam ali com mais alegria que quando estavam discutindo questões administrativas ou questões burocráticas. O humor é tão importante na liderança. E eu lembro outro caso interessante de um pastor pregador norte-americano muito conhecido, em que ele, de uma igreja presbiteriana, usava aquela toga preta e muito cara fechada, muito sério. E um dia ele estava descendo do gabinete para o púlpito, o filho dele viu e falou: ô pai, você está parecendo um Zorro. Ele achou tão engraçado aquilo que ele foi pregar e foi pregar de uma maneira diferente. Ele foi pregar com alegria, com a alma leve. E quando terminou a pregação, ele estava à porta cumprimentando os irmãos. Pastor, o que aconteceu? Foi tão diferente, foi tão gostoso a maneira como o senhor compartilhou. É porque ele compartilhou com alegria e com humor.
O humor tem que fazer parte da nossa liderança. Esse tempero, essa especiaria do chocolate do humor, do cacau do humor, tem que fazer parte da sua liderança. Você não pode ser carrancudo, aquela ideia de uma liderança militar fechada, com o rosto bem pétreo, isso não faz parte de uma liderança que de fato abençoa. Uma liderança que promove a alegria, a graça, a leveza de estar junto com o outro, de alguma forma, ser um motivo de alegria, ser um bálsamo, ser o chocolate. Sua liderança tem que ter o chocolate do humor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.